Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Estamos de volta, crianças. Como quinta-feira não vai haver aula porque é feriado de Corpus Christi, a gente vai falar hoje também sobre ciências, tá? Então, seguindo as nossas atividades, a gente vai falar sobre hormônios e glândulas. Observem aí a imagem e, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente percebe que a gente tem a nossa coordenação, né, no nosso organismo de acordo com o nosso sistema nervoso, em parceria com o nosso sistema endócrino. Então, eu preciso que vocês observem essa imagem aqui e analise essa cena. A gente vai identificar algumas situações que envolvem sensações de fome e susto. Olha só, a menina já está lá com um prato, né? Já pensando na comida. Por quê? Porque ela está com fome. E o menino aí teve um susto porque o prato de comida dele caiu no chão, né? Observe que ambas as cenas, ou seja, as duas, elas envolvem a ação do sistema nervoso e também do sistema endócrino. Além disso, as diferenças físicas entre os meninos e meninas, entre as crianças e adolescentes, elas também estão relacionadas nesses dois sistemas. Então, vocês podem observar que cada criança aí é de um jeito, cada um tem as suas características, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém desenvolve igual a ninguém, tá? Cada um temos as nossas características, e nessa cena você vê que cada criança tem as suas, inclusive um adolescente aí bem mais alto no meio delas, né? Então, o nosso sistema endócrino, ele atua por meio de substâncias que são produzidas nas glândulas ou nos tecidos, né? E aí essas substâncias, elas são chamadas de hormônio. E através do sangue, ele distribui os hormônios por todo o nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo. Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, uma pessoa em uma situação de estresse e medo. A gente observa aqui que o sistema nervoso, ele vai estimular as glândulas específicas para a produção de adrenalina, né? Que esse é um tipo de hormônio que ele provoca diversas alterações no nosso corpo. Você observando essa imagem aqui, você vê que esse moço, esse menino aqui, o que foi que ele desenvolveu aqui? A frequência cardíaca dele ela aumentou, né, para fornecer maior quantidade de oxigênio para o corpo, principalmente para os músculos, né, que nessa hora eles ficam atrofiados. Houve maior produção de suor, né, para controlar o equilíbrio da temperatura do corpo. Também a respiração dele se torna mais acelerada para permitir que o gás oxigênio seja captado pelo organismo. E o sistema digestório ele vai reduzir a sua atividade, né, porque o sangue ele é direcionado para outras partes do corpo. Então, nessa única situação aí, dessa imagem, desse menino, você vê que aconteceram várias coisas graças aos hormônios que são produzidos para a gente ter a adrenalina, tá? Então, a gente tem aqui uma diferença entre as glândulas, que elas podem ser endócrinas ou exócrinas. Quais são as glândulas endócrinas? São aquelas que produzem os hormônios que são liberados na corrente sanguínea, tá? E as exócrinas, vocês têm aqui o exemplo do suor, que elas secretam seus produtos no interior das cavidades do corpo ou da superfície dele. Um exemplo aí é as glândulas digestivas, tá? Que elas liberam os seus produtos no interior do estômago para ajudar na digestão do alimento. E as glândulas sudoríparas, que são essas, né, que liberam suor na superfície do corpo, que a gente começa a suar, ou seja, é liberado líquido, água do nosso corpo. Aqui a gente vai conhecer algumas glândulas endócrinas, né, e as ações delas no nosso corpo. A gente tem a hipófise, tá, que está em ambos, tanto no corpo da mulher quanto do homem, do menino ou da menina, tá?
A glândula hipófise, ela produz hormônios que controlam outras glândulas que regulam o crescimento do corpo. Então, o seu crescimento, quem é responsável por ele, além de um conjunto de outros hormônios, também é a glândula hipófise que fica no nosso encéfalo, ou seja, próximo ao nosso cérebro, na nossa cabeça, tá? Em segundo vem a glândula da tireoide, que também faz parte do nosso corpo, tanto masculino quanto feminino, tá? A tireoide é essa glândula aqui, que ela está sendo produzida aqui na garganta, observem aqui, tá bom? E em seguida nós temos as glândulas suprarrenais, tá? Que elas ficam acima dos nossos rins e elas produzem hormônios que preparam o corpo para a situação de estresse, tá? Que são essas aqui. Temos todos, tanto meninos quanto meninas, tanto homem quanto mulheres, ok? Qual é a diferença do nosso corpo nessa hora de produção de glândulas endócrinas, né? A diferença é que as meninas, elas têm a produção dos ovários, tá? Os ovários, eles produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento das características do sexo feminino, tá? E os processos que estão associados a isso, como o ciclo menstrual, né? E também a gestação, que vocês ainda irão passar ou já estão passando por essa fase. Quem é responsável pela menstruação são os nossos ovários, certo? E no menino, como você pode observar, aqui são os testículos, tá? Eles produzem hormônios que são responsáveis pelo desenvolvimento de características do sexo masculino, como a produção de espermatozoide, grossamento da voz, tá? São algumas das características que irá acontecer com você quando você passa pela puberdade, ou seja, as mudanças que o seu corpo vai sofrer, né? O seu corpo irá mudar, você vai adquirir, os meninos vão adquirir barba, os ombros vão ficar mais largos, a voz vai ficar mais grossa, né? O alongamento do braço, das pernas e outras coisas também que vocês verão assim em outro momento, tá bom? É só para pontuar que os ovários e os testículos fazem parte também do sistema endócrino. Aqui nessa página, pessoal, nós temos alterações hormonais e a saúde, tá? A gente tem aqui um folder, né, que fala sobre uma campanha sobre diabetes. E diz assim: 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. A prevenção no centro das atenções. Então, você vai observar aí. A segunda questão diz assim: observe o cartaz ao lado. Você já ouviu falar em diabetes? Ou você sabe sobre esse assunto? Você vai responder aí, se não couber, você vai responder no seu caderno. Quando os hormônios não são produzidos em quantidade adequada, podem ocorrer alguns problemas no organismo, como a diabetes. A glicose é um tipo de açúcar que deve ser transportado da corrente sanguínea para o interior das células. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Quando a insulina não é produzida em quantidade suficiente ou não realiza suas funções adequadamente, há um acúmulo de glicose no sangue. Esse acúmulo causa diversos problemas ao organismo, o que caracteriza a diabetes, tá? Então, nós estamos vendo aqui que a diabetes ela pode ocorrer em todas as fases da vida, tá? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a prevenção para não adquirir a doença, né? E essa prevenção pode ser feita como? Como alimentação saudável, a prática regular de atividades físicas, tá? Se a gente se ama, a gente se cuida, certo? Olha só essa plaquinha aí, Vivendo Valores. Ela diz assim: ter uma vida saudável é um ato de amor próprio. Cuide de sua saúde. Então, para a gente poder viver bem futuramente, para a gente poder chegar bem na nossa velhice, a gente precisa cuidar desde agora. Vocês precisam cuidar desde agora que estão crianças, tá? Praticando exercício, comendo alimentos saudáveis, né? Principalmente, eu falo, quer viver bem? Come o que tem na árvore então, né? Evitar ingerir açúcar, comer muito doce, tudo isso faz mal e pode desenvolver, né, essa doença que é tão difícil. E aqui a gente tem uma atividade. Leia o texto a seguir. O gigantismo é um problema de saúde causado pela produção excessiva de hormônios de crescimento, principalmente durante as fases iniciais da vida.
Pessoas diagnosticadas com gigantismo apresentam crescimento excessivo, resultado em estatura muito elevada. E aí ao lado você vê um turco, tá? Essa foto é em Londres, na Inglaterra. Ele foi considerado o homem mais alto do mundo. Ele mede 2 metros e 47 centímetros de altura. Em 2011, essa altura já era de 2,51. Então, em 2009, ele media 2,47 e em 2011 ele já media 2,51, ou seja, ele continua crescendo, tá? Então, qual é a glândula que é responsável por produzir os hormônios citados no texto? Lembra que a gente viu na página anterior todas as glândulas que eu mostrei para vocês? Lá na página 213, que eu mostrei a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, ovários e testículos. Qual dessas glândulas aí elas são responsáveis pelo crescimento? Veja lá, leia direitinho e responda. Letra B. A glândula que você citou no item A essa glândula, ela é endócrina ou ela é exócrina? Observe a diferença e marque. Questão 2. Ligue cada glândula endócrina à sua principal função. Você vai ver qual é a função das suprarrenais, dos ovários e da tireoide e vai ligar de acordo com a sua função. Na questão 3, você vai selecionar as palavras que estão entre parênteses. Você vai ver se ela é... Você vai usar apenas uma, tá? Leia a frase e use apenas uma dessas palavras que estão dentro do parêntese, ok? Virando a página, você observa aqui. Leia o texto a seguir. Os hormônios são produzidos naturalmente pelo organismo. No entanto, existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes à dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente. Ela pode ser utilizada no controle da diabetes. Então, gente, agora responda as questões abaixo. Letra A. Que glândula do corpo humano é responsável pela produção da insulina? Tá? Você vai olhar lá nas páginas que a gente já viu, tá bom? E vai ver quem é o responsável pela insulina. Nós já vimos isso, tá? Quem é que faz a produção da insulina? Observe lá e responda. Letra B. Pessoas com diabetes precisam frequentemente fazer análise de sangue. Para isso, pode utilizar aparelhos como o da imagem abaixo, tá? Esse é um aparelho de diabetes, tá? Para medir o diabetes. Ele é feito furando a ponta do dedo, é um exame feito muito rapidamente, eu já fiz. E é só como se fosse uma picadinha de agulha, tá? Aí a pergunta que você precisa responder. Que informação você acha que esses aparelhos apresentam? E analise aí. O que será que esse aparelho medidor de diabetes? Ele quer saber se a pessoa está com o quê? Normal. Veja lá a sua leitura. Se precisar, pesquisem, porque a gente aprende pesquisando sim, tá? E veja de que nós estamos falando. Tá? Qual é a informação que esse aparelho, esse medidor aí, ele quer? Ele quer saber sobre o quê? Verifique aí e responda. Nossa aulinha vai terminando por aqui. Nós finalizamos os nossos conteúdos de ciências, tá? A gente só vai ver ciências agora na nossa revisão para a prova. Um grande beijo a vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã em nome de Jesus. Beijinhos e tchau, tchau.